Então, está iniciada a gravação. A gente vai começar aqui. Vamos continuar então onde a gente parou, que é a mobilidade na mesma subrede IP. Né? Bom, a questão da mobilidade. Né? O que é a questão da mobilidade? Nós temos um ambiente de rede onde... Vou pegar aqui. Nós temos um ponto de acesso, né? E esse ponto de acesso cobre uma área. Uma área que a gente já viu, chama-se BSS. BSS. E existe um outro ponto de acesso, esse outro ponto de acesso também cobre uma determinada área. Vou imaginar um equipamento que está em movimento dentro da área, indo de uma área para outra. Né? Quando ele sai de uma área e entra na outra, ele sai do controle de um AP, que controla determinada área, e passa para o controle de outro AP, que controla essa outra área. Né? Então, isso é questão da mobilidade. Né? Não mobilidade dentro da área. Se o equipamento está se movimentando dentro de uma célula, né, não tem o menor problema, ele continua, não faz diferença nenhuma para a sua comunicação no ambiente de uma grande rede. O problema acontece antes quando ele muda de células, né, que ele sai de um controle de um AP e passa para o controle de outro AP. Né. Então vamos ver aqui primeiro a questão da mobilidade dentro de uma mesma subrede IP. Né. O que seria essa mesma subrede IP? Né. Então, vamos imaginar o seguinte, nós temos um roteador, né, e aí nós sabemos que dentro de um roteador existem várias subredes. Então, nós temos uma subrede cabeada aqui em cima, né? Uma outra subrede cabeada aqui embaixo. Aqui nós temos duas subrede diferentes. Nós temos, por exemplo, aqui a subrede 1, né? E a subrede 2. Né? Quando a gente fala de mobilidade dentro de uma subrede, existe um AP, esse AP está ligado a uma subrede, né? E ele é responsável por uma determinada área. Né? E existe um outro AP ligado a uma outra subrede, melhor dizendo aqui, né? O AP está ligado, está no centro da área, um outro AP no centro da área dele, responsável também pela área dele. Né? Nesse caso, o equipamento móvel está mudando de BSS, né? Ele está saindo de uma célula para outra, mas as duas células pertencem à mesma subrede. Né? Então, a nível de IP, não está havendo grande diferença, não há uma grande troca. Ele pode aproveitar o mesmo endereço IP, já que ele está dentro da mesma subrede. Tá? Então, isso que a gente chama de mobilidade na mesma subrede IP. Né? Bom, hoje, então, nós temos que é bastante comum, né, a distribuição de vários BSS dentro da mesma subrede IP. Né? Dentro de uma residência, por exemplo, a gente pode ter mais de um AP fazendo a cobertura de vários locais. Né? No local de trabalho, nós podemos ter vários APs fazendo a cobertura também de vários locais. Né? Então, surge a questão, né? Como é a mobilidade entre esses BSS? Né? Saindo de um BSS1 para um BSS2, por exemplo. Né? Aqui, no caso, o hospedeiro H1 fazendo a transição de um sistema para outro. Né? Outra questão. Como estações sem fio passam imperceptivelmente de um BSS para outro enquanto mantém sessões TCP em curso? Né? A gente sabe que o UDP é um protocolo que é um protocolo sem estado. Né? Cada transmissão é independente das demais. Agora, o TCP não. O TCP ele é um protocolo que ele tem um estado, ele é orientado à conexão. Então, enquanto você está dentro de uma área, né? Então você está, por exemplo, dentro da BSS1, você estabelece uma conexão TCP. Toda essa conexão está fluindo pelo caminho do AP1. Quando você passa para o BSS2, você está na mesma subrede, mas toda a sua comunicação estava sendo via AP1, que está na BSS1. E de uma hora para outra vai ter que passar para o AP2. Né? Como vai ser esse comportamento? Bom, quando os BSS, né, lembrando aqui novamente, né, BSS é uma área, tá? A área onde estão os equipamentos, é um conjunto básico de serviços. Né? Quando os BSS fazem parte da mesma subrede IP, né, ou seja, estão ligados à mesma porta do roteador da rede, tá? A mobilidade ela pode ser manipulada diretamente. Tá? Ou seja, não tem por que mudar os parâmetros IP desse computador. Né? Esse computador aqui H1, que ele está mudando da subrede 1, melhor dizendo, do BSS1 para o BSS2, ele não precisa receber nova configuração IP, porque a configuração IP é dada para a
subrede, né? A subrede, no caso aqui, está no nível mais alto, né? Nós temos aqui um comutador, um switch. Esse switch está ligado a um roteador. O roteador tem uma subrede do lado esquerdo, que é onde está ligado, e tem, por exemplo, uma outra subrede no lado direito, né? Esse host H1, mesmo passando do BSS1 para o BSS2, ele continua na mesma subrede, ele continua ligado na mesma porta do roteador. Então, para nível de TCP/IP, não faz diferença nenhuma, ele pode continuar com todas as suas configurações. A única coisa que muda é a sua comunicação no nível de enlace, né? Que no nível de enlace ele estava tendo a comunicação com a P1, quando ele passar para o BSS2, ele não vai ter mais comunicação com a P1, e ele vai passar a se comunicar com a P2 diretamente. Oi, professor, boa noite. Me atrasei um pouco e tem problema. Tava fazendo a janta aqui. Sem problema. Tamo junto, valeu. Então, vamos supor o seguinte, né? Esse host H1, né? Ele está se movendo entre BSS1 e BSS2, né? Todas as estações nos dois BSS, inclusive os APs, AP1 e AP2, tá? Eles pertencem à mesma subrede, né? Então, eu acabei de falar com vocês agora há pouco, né? O host H1 pode manter o seu endereço IP e todas as suas conexões TCP em uso, né? Não vai ter dificuldade nenhuma, né? Ele vai simplesmente, a única coisa que muda é que ele estava se comunicando por intermédio AP1 e agora ele vai se comunicar por intermédio AP2. A única coisa, de fato, que vai acontecer é que antes, quando ele estava em AP1, né, tudo que chegava para ele, para o computador, o que o computador fazia? Né? A gente sabe que o switch é equipamento inteligente, o switch só mandava para o AP1. A partir do momento em que o host H1 foi para o BSS2, tudo que chega no computador precisa, nesse momento, ser enviado ao AP2. O computador não pode mais enviar para AP1. Então, tem uma questão aqui, né? Tá, então, antes disso, né? À medida que H1 se afasta de AP1, então, à medida que o host H1 está se afastando do AP1, o que ele percebe? Ele percebe que o sinal está enfraquecendo, né? Ele percebe o sinal cada vez mais fraco. Então, conforme ele vai percebendo que o sinal está fraco, ele começa a procurar por outras redes. Ele começa a fazer uma varredura em busca de um sinal mais forte, né? No caso, H1 está saindo de AP1 e está se aproximando de AP2, né? Então, H1 recebe quadros de sinalização de AP2, né, que pode, inclusive, ter o mesmo SSID do AP1. Mas o que é o SSID? O SSID, a gente já viu também, é o que identifica uma rede, é o que identifica uma área, né? Quando a gente dá um nome para uma rede sem fio, a gente está dando um SSID, né? O SSID do BSS1 e do BSS2 pode ser o mesmo, tá? E é bastante comum fazer isso. A gente coloca vários pontos de acesso, todos eles distribuindo a mesma rede, a rede com o mesmo nome. Isso até facilita o passeio de uma rede para outra. Porque uma vez que a H1 já se conectou no AP1 com um determinado SSID, se ele vai para a BSS2 que tem o mesmo ID, a mesma identificação, né? E obviamente tem que ter também a mesma senha, né? A mesma chave de criptografia, né? Ele vai passar automaticamente, né? Então pode ter o mesmo AP. Então, o que o H1 faz? Ele se desassocia do AP1, né? Que é o qual ele estava associado, né? E ele vai se associar ao AP2. Tá? Então, ele desconecta aqui do AP1 e faz a conexão em AP2. Né? Ao mesmo tempo, mantendo o endereço IP e as sessões TCP em uso. Né? Bom, aquela discussão que eu iniciei anteriormente, né? Isso resolveu do ponto de vista dos APs. Né? Mas e quanto ao comutador? Né? Como o comutador faz? Que antes ele mandava para o AP1, como ele vai mandar agora a informação para o AP2? Como o computador vai saber que houve essa transição? Né? Porque o computador ele é um equipamento com fio. Ele não faz parte da rede sem fio, ele não recebe informação nenhuma. Então, a princípio, o computador continuaria mandando as informações para o BSS1, mas tem que mandar para o 2. Então, o computador altera, né, suas tabelas assim que recebe um quadro com endereço origem de outra porta. Né? O que acontece? Você já deve ter estudado o switch lá em rede Zoom. Né? O switch ele tem uma tabela uma tabela com mapeamento de endereços MAC e porta, né? Tabela ARP. Tá?
melhor dizendo, tabela MAC, tá? Onde ele tem uma porta, tem a porta 1, vou imaginar aqui um switch com 3 portas, a porta 2 e a porta 3. Tem uma determinada máquina aqui, que é a máquina A. Sempre que a máquina A envia um pacote pela porta 1, né, quando ele envia o primeiro pacote, aliás, né, o switch ele vai montar na sua tabela interna dizendo a máquina A está na porta 1. Né? Qual é o caso que nós temos aqui? Nós temos que H1, vamos supor que H1 está na porta 1, ele está em BSS 1. Então, H1 está se comunicando pela porta 1 do comutador. Né? Então, na tabela do comutador, ele tem que o host H1, host móvel, está na porta 1. De repente, H1 passa para uma outra porta. Né? Vamos supor que passa para a porta 2, quando ele vai para a P2. Né? Então, ele vai para a porta 2 do switch. Quando ele chega na porta 2, na primeira mensagem que o host H1 mandar pela porta 2, o que o switch, melhor dizendo, né? O que o switch vai perceber? O switch ele vai perceber que ele está recebendo uma mensagem cuja origem é H1, mas agora pela porta 2. Então, o switch atualiza as suas tabelas, né? E agora ele sabe que o host H1 está na porta 2. Né? Então, aquelas mensagens que ele mandava anteriormente para o AP1, assim que o host H1 mandar alguma coisa que passar pela porta 2, ele passa a mandar para o AP2. Né? E enquanto ele não manda nenhuma mensagem, o que acontece? Enquanto ele não manda nenhuma mensagem, o computador efetivamente vai, né, mandar para o local errado. Né? Mas a gente sabe, né, que nas redes as máquinas não ficam muito tempo sem transmitir muita coisa, ainda mais quando tem uma sessão TCP em aberto. Se tem uma sessão TCP em aberto, o TCP das duas máquinas ficam trocando informações o tempo inteiro. Né? Então, assim que houver a passagem, rapidamente vai haver um envio de um pacote e o switch vai poder refazer suas tabelas. Tá? Uma outra solução, né, é o AP2 enviar ao comutador um quadro de difusão com endereço de origem H1 logo após a nova associação. Né? Então, os APs eles podem ser configurados para receber uma nova associação, ele já informa o switch isso. Aí o switch de imediato fica sabendo. Né? Tá ok isso aí? Então, vamos lá. Uma parte importante da rede sem fio é a parte de gerenciamento de energia. Tá? O padrão I3E 802.11, né, ele provê capacidade de gerenciamento de energia. Tá? Com isso, um nó móvel, tá? Um nó sem fio, ele pode minimizar, tá, as funções, né, de transmissão e recebimento, em especial a função de transmissão, né, que é quem gasta mais energia. Né? Então, normalmente, dispositivo móvel são dispositivos que são alimentados a bateria, né? Um celular, um notebook. Né? E a parte de transmissão de dados é um grande consumidor de energia. Né? Então, uma forma de diminuir esse consumo de energia, aumentar a autonomia do equipamento, é fazer com que ele possa parar de transmitir em determinados momentos. Né? Então, a gente diz que o nó é capaz de alternar entre o estado dormir e acordar. Ou seja, ele pode, durante um intervalo de tempo, dar uma dormida. Quando ele dá essa dormida, ele desliga toda a sua parte de transmissão sem fio e acorda depois de um tempo. Então, se vocês lembrarem, na aula passada a gente viu os campos de cabeçalho do I3E 802.11. Existe um bit que é chamado bit de gerenciamento de energia. Né? Então, sempre que um nó for dar uma dormidinha, for dar uma descansadinha, o que ele faz? Ele manda um quadro para o AP, né, com esse bit com valor 1. Com isso, o ponto de acesso vai saber que aquele dispositivo vai parar momentaneamente de receber dados. Tá? Sempre que o AP descobre que um determinado nó vai dar uma dormida, o que ele faz? Tá? Ele sabe que não pode enviar nenhum quadro para aquele nó, então ele vai guardar aquele quadro internamente. Né? Então, o que a gente está falando é isso aqui. Tem um ponto de acesso, né? Ele tem uma determinada área de cobertura, e nós temos um host móvel aqui. Quando o host móvel avisa para o ponto de acesso que ele vai desligar as suas transmissões e recepções,
Se chega uma informação para ele, o que o AP faz? O AP guarda essa informação momentaneamente. Assim, quando o host acordar e avisar que acordou, o AP pode fazer um envio para o host. Então, ponto de acesso precisa de uma capacidade de armazenamento temporária. Tá? Então, ele vai armazenar o quadro, tá, destinado ao hospedeiro que está dormindo e transmite depois. Quando não acorda, logo ele entra em modo ativo. Tá? O AP vai enviar quadro de sinalização contendo uma relação de nós cujos quadros foram mantidos no buffer do AP. Então, o AP está recebendo, está guardando informação, ele está divulgando na rede sem fio, o que ele tem para mandar. Né? Se não houver quadros mantidos no buffer para aquele nó, o nó pode voltar a dormir. Né? Agora, caso contrário, se ele percebe que tem alguma coisa no AP, tá, ele vai e solicita o envio dos quadros. Tá? Então, a estimativa é que o nó que não possui nada para enviar ou receber, tá, pode dormir 99% do tempo. Isso gera uma grande economia na bateria. Bom, falando agora do padrão Bluetooth. O Bluetooth ele é um padrão não tão novo, né, mas é padrão, vou falar assim, mais moderno, tá? Para interconexão de periféricos. Né? Então, antigamente, os periféricos eram todos conectados por uma rede cabeada, e a ideia do Bluetooth é permitir que esses periféricos troquem informações com o computador, né, ou com o dispositivo central, né, que a gente chama, sem necessidade de cabeamento. Ele também é um padrão I3E, ele é definido no 802.15.1, tá? Ele opera sobre uma curta faixa, baixa potência e a um custo baixo. Tá? O que quer dizer isso? O principal é isso aqui, baixa potência. Né? A baixa potência do Bluetooth nos dá duas características importantes do Bluetooth. Né? Primeiro é com relação à energia. Um equipamento que vai transmitir com um grande alcance, ele precisa de uma potência grande de transmissão. Né? E essa potência grande de transmissão vai consumir bastante energia. Né? Então, a ideia aqui é que dispositivos Bluetooth são dispositivos pequenos, às vezes fones de ouvido, mouse Bluetooth, caixa de som Bluetooth, mas também que a caixa de som já vai ter um outro problema de energia. Mas, enfim, dispositivos que não têm grandes baterias, não têm uma grande autonomia. Por isso que são dispositivos de baixa potência, para ter um baixo consumo de energia. Né? E tem uma outra implicação aí da baixa potência, que é o seguinte: como a potência é baixa, o sinal não vai muito longe. Né? Já que o sinal não vai muito longe, significa, obviamente, que a rede Bluetooth é uma rede de curto alcance, então nós podemos ter uma quantidade muito maior de redes Bluetooth no ambiente sem que elas se interfiram, né? Já que elas não chegam tão longe. Né? Então, basicamente, a tecnologia possui as seguintes características: baixa velocidade. Aqui está baixa velocidade porque no livro está baixa velocidade. Na verdade, é uma baixa vazão de dados. Né? Agora, é uma baixa vazão comparada com uma rede de computadores. Os trabalhos para as comunicações entre periféricos têm uma boa taxa. Curto alcance, né? Então não vai muito longe. Baixa potência, né? E serve para interconectar notebooks, dispositivos periféricos, telefone celular, smartphone, tá? Qualquer tipo de equipamento. Né? É um tipo de rede que às vezes é denominada uma rede do tipo WPAN, né? Wireless Personal Area Network. Né? Então, como se fosse uma rede sem fio pessoal. Opera na faixa não licenciada de 2,4 GHz. Né? Então, é na mesma faixa de telefones sem fios mais sofisticados, é na mesma faixa que foi definido o I3E 2.11. Tá? Em modo TDM, não sei se chegaram a estudar a transmissão TDM, mas a transmissão TDM é a mesma que é utilizada no GSM, que é nos celulares, por exemplo, os aparelhos celulares atuais. Tá? O meio de transmissão físico o meio não, né? O protocolo de transmissão do meio físico é o TDM. Esse protocolo ele é definido da seguinte forma: existem ciclos de transmissão que se repetem, né? E dentro do ciclo, no primeiro intervalo de tempo, alguém pode transmitir, no segundo, outro pode transmitir, no terceiro, outro. Então, são definidos canais de tempo, né?
Então, isso aqui é um ciclo. Dentro do ciclo, cada um tem os momentos que podem transmitir. Então, se um determinado equipamento, por exemplo, né, pertence ao primeiro ciclo, durante o primeiro intervalo de tempo ele pode transmitir. Durante todo o restante do frame ele não pode transmitir. Tá? Isso é a técnica TDM, né? É multiplexação por divisão no tempo. Esse intervalo de tempo aqui, né, completo, é de apenas 625 microsegundos. Tá? Então, chaveia muito rápido, e como chaveia muito rápido, não tem grandes problemas. Durante cada intervalo de tempo, um emissor transmite por entre 79 canais. Né? Então, o Bluetooth ele possui 79 canais diferentes de transmissão. E a transmissão só pode acontecer em um canal. Né? É uma técnica conhecida como salto de frequência, onde um equipamento ele transmite num determinado canal, de repente ele salta para outro canal, transmite no outro, de repente ele salta para o outro, de repente ele vai. A cada momento ele está transmitindo num canal diferente. Né? Isso é uma técnica que foi desenvolvida, tá? Para transmissão sigilosa. Né? Na verdade, os primeiros equipamentos a utilizar essa transmissão eram equipamentos militares, que eles trabalham com salto de frequência, que eles fazem o seguinte, eles estão transmitindo numa frequência, de repente os dois equipamentos fazem um salto para outra frequência. Né? E esse salto é um salto pseudo-aleatório. Né? O que seria um salto pseudo-aleatório? Né? Um salto aleatório puro, é impossível prever a próxima faixa de frequência a ser utilizada. Né? Quando é pseudo-aleatório, você usa uma semente igual nas duas máquinas. Como elas partem da mesma semente, elas vão sortear um número que a princípio é aleatório, mas como o sorteio vem da mesma semente, eles sempre sorteiam o mesmo número. Né? Então, dois equipamentos que estão trabalhando com a mesma semente, com o mesmo algoritmo, eles sempre saltam juntos para a mesma frequência. Se uma pessoa que está atacando está tentando descobrir qual é a frequência de transmissão, não vai conseguir, tá? Porque está saltando o tempo inteiro. Isso foi a técnica que eu falei para vocês, foi desenvolvida para privacidade, né? Uma técnica militar, uma técnica que foi desenvolvida para esconder a transmissão. Né? Mas hoje em dia, vários equipamentos sem fio utilizam essa técnica. É uma técnica já dominada, uma técnica fácil de ser feita, uma técnica barata, mas o objetivo aqui do Bluetooth, desses novos equipamentos, não é esconder a transmissão. Tá? A ideia do Bluetooth não é ser algo que você possa esconder. A ideia é que se você tem 79 canais e você cada hora transmite num dos canais aleatoriamente, ou pseudo-aleatoriamente, né? Você pode ter várias redes de Bluetooth na mesma área, que como elas estão saltando entre os canais, a chance de duas delas, num determinado intervalo de tempo, caírem no mesmo canal é muito baixa. Tá? Então, a ideia aqui do salto de frequência, da mudança de canal, não é esconder a transmissão, é diminuir a probabilidade de colisão. Tá? Vai acontecer? Às vezes vai acontecer, né? Mas é muito rápido também. Né? O ciclo é 625 milissegundos, então dá uma colisão rápida, daqui a pouco cada uma salta para outra frequência e está resolvido. Oferece vazão de dados de até 4 megabits por segundo, para dispositivos periféricos está muito bom. Né? E são redes do tipo ad hoc, né? São redes sem infraestrutura, não é uma rede para uma comunicação de dados. É uma rede realmente para interligar periféricos. Bom, os dispositivos são organizados numa picorrede, né? Em inglês Piconet, de até 8 dispositivos ativos. Então, o Bluetooth ele pode ter no máximo 8 dispositivos conectados, ativos. Tá? Mas, fora isso, ele pode conter até 255 dispositivos estacionados. Então, numa rede Bluetooth, né? No caso aqui, a gente está o ativo está sendo representado pela letra S, né? O estacionário está sendo representado pela letra P, e nós temos aqui no meio o mestre. Então, se o mestre está no meio, está o raio de cobertura. Tem alguns dispositivos estacionados e tem outros, melhor dizendo, ativos e tem outros estacionados. Tá? Esse nó mestre comanda a picorrede. Os demais agem como escravos. Só fazer um comentário aqui, porque está acontecendo um movimento já há alguns anos, tá? É que, principalmente em redes de computadores, tá? E também um pouco em sistemas operacionais, é bastante conhecido um paradigma conhecido como mestre-escravo. Tá?
Esse paradigma mestre-escravo quer dizer o quê? Que o nó-mestre dá as ordens, ele quem determina como vai ser, e os outros nós atuam como escravos. O que o escravo faz? Obedece a tudo que o mestre manda. Tá? Mas a ONU, há alguns anos atrás, ela solicitou que qualquer menção à escravidão, tá, fosse abolida, seja de tecnologia, seja do que for. Tá? Então, hoje tem uma tendência muito grande, a gente está mantendo isso ainda porque a literatura ainda trata de mestre-escravo, mas essa nomenclatura está mudando, né? E as pessoas precisam ter aquela consciência de tentar acabar com isso mesmo, né? Então, essa questão de mestre-escravo, vocês vão ler na literatura, vai ser isso, né? O nó-mestre é o nó central, né? Hoje em dia, a gente chama esse nó não mais de mestre, chama de nó coordenador, né? Então, ele passa a ser o coordenador da conexão e os demais estão conectados ao coordenador, né? Acho que vocês entendem essa questão de mestre-escravo e a necessidade de acabar com isso, né? Com essa, até com a nomenclatura. Bom, os dispositivos que estão estacionados, eles não podem se comunicar de forma nenhuma. Só quem pode acordar um dispositivo estacionado é o mestre. Bom, uma dúvida até aqui, essa parte do wireless, a gente fazer alguma pergunta? Então, nosso próximo assunto, né, é infraestrutura de rede, né? A gente vai ver infraestrutura de rede na semana que vem. Tá? Vamos falar agora um pouco mais do lado prático de uma rede sem fio. Né? Então, a gente está naquela mesma situação de que as nossas aulas elas são remotas. Né? Se a gente tivesse um laboratório, até poderia botar um equipamento sem fio e a gente poderia ver ele funcionando. Né? Mas mesmo no laboratório, a gente ia botar equipamento sem fio, ia ver funcionando um pouco de tempo, e depois eu partiria para um laboratório com o Packet Tracer. Né? A ideia do laboratório com o Packet Tracer é justamente a gente poder ver isso funcionando numa rede. Né? Então, eu quero conversar com vocês sobre algumas diferenças, né? Sobre algumas coisas que acontecem numa rede sem fio. Tá? Então, se eu chamar aqui o Packet Tracer, então, aqui no Packet Tracer nós temos duas redes. Estão conseguindo ver aí, né? O Packet Tracer, né? Tá. Bom, eu quero conversar com vocês o seguinte, né? Eu tô, de vez em quando eu falo com vocês de access point, de vez em quando a gente fala em roteador, né? O que é um access point, né? Deixa eu pegar esse roteador aqui. Deixa eu clicar em cima dele. Isso aqui, vocês estão vendo aqui a parte de trás de um roteador. Opa, cliquei no lugar errado. Estão vendo a parte de trás de um roteador, né? Então, ele tem antena, ele tem conexões com fio e antena para conexões sem fio, né? Se eu chamar aqui, vou pegar aqui o Google. Se aqui no Google escrever roteador, né, e solicitar imagens, já me aparece, né? O que vai aparecer vão ser esses roteadores, na maioria domésticos, né, que são produtos para venda. É mais ou menos o que a gente está falando. Tá? É claro que os roteadores pontos de acesso não existem só versões domésticas, existem versões que são bem mais robustas para uso numa área maior, com mais clientes conectados. Né? Normalmente, um desse doméstico consegue gerenciar bem até 18, 20 clientes conectados pela rede sem fio. Né? Agora, se eu escrever aqui ponto de acesso, né? Access point, né? Me aparecem equipamentos que não são tão diferentes. Né? Embora esteja aparecendo aqui agora muito mais equipamentos sem antenas. Né? Então, fisicamente, eles são bastante parecidos. Né? Porém, a forma de funcionamento de um roteador wireless para um access point, tá? Ela é bastante diferente. Né? Basicamente, deixa eu puxar de novo aqui para poder desenhar. Vai acontecer o seguinte.
que é um Access Point? Um AP. Né? Um ponto de acesso. Né? Um Access Point é um equipamento que a gente tem uma rede cabeada, uma subrede IP. Né? A gente puxa um cabo dessa rede e liga nesse equipamento, no AP. Né? O que o AP faz? O AP ele passa a fazer a conversão do padrão Ethernet, que normalmente é utilizado, que é o padrão I3E 802.3. Aí pode ter o 802.3 X, né, o Fast Ethernet, o Gigabit Ethernet, né? No padrão wireless. Qual é o padrão wireless? 802.11. Né? Nós vimos que o formato de quadro é diferente. Então, o AP ele fica responsável por fazer essa conversão. Mas, fora isso, né, um equipamento wireless que está ligado via AP é como se ele estivesse diretamente aqui na rede cabeada. Né? Quando a gente fala em roteador sem fio, o que é um roteador sem fio? O roteador sem fio seria um equipamento que, né, nós temos, da mesma forma que do outro lado, uma rede cabeada, I3E 802.3, só que esse roteador sem fio, ele se liga nessa rede, né, e ele atua como um roteador, vou botar assim, seria um roteador efetivamente, onde ele tem uma parte wireless e também pode sair da mesma interface wireless uma rede cabeada. Então, aqui é um roteador. Né? Vou botar aqui um R de roteador. Né? No lado de cá, o que nós temos? No lado de cá, nós temos que tudo isso é a mesma subrede IP. Né? Todos eles fazem a parte da mesma subrede. Quando a gente usa um roteador wireless, nós temos que, no lado de cá, incluindo a porta de entrada do roteador, é uma subrede IP, mas um roteador wireless ele cria uma outra subrede internamente. Né? Então, o AP, quando a gente trabalha com AP, acabei tirando sem querer, tá? Sumiu tudo agora. Quando a gente trabalha com AP, a gente trabalha sempre com a mesma subrede. Quando a gente trabalha com roteador, a gente cria novas subredes. Né? E é o que está acontecendo nessa imagem aqui. Né? O que nós temos nessa imagem? Nós temos aqui a rede 192.168.10. Né? Essa rede 192.168.10, eu tenho aqui um servidor DHCP. E servidor DHCP está distribuindo endereço IP de 192.168.10. Né? Tem um switch responsável por essa rede. Esse switch ele distribui o sinal, né, entre o servidor e computadores que estão na rede. Né? Se eu pegar, deixar o mouse aqui em cima do PC0, eu vou ver lá que o PC0 ele recebeu o endereço IP 192.168.10.100. Tá? Então, ele faz parte da rede 192.168.10. Né? O switch está ligado a um ponto de acesso aqui, um access point. Né? E esse access point tem ligado aí no laptop. Né? Se eu deixo o mouse aqui em cima do laptop, né? Melhor dizendo, vou clicar em cima dele aqui. Tá? E vou ver a configuração dele aqui. Na configuração dele, na interface wireless dele. Né? E está aqui, ó, recebendo por DHCP. E ao receber por DHCP, ele recebeu um IP da rede 192.168.10. Né? Ele tem o endereço IP 192.168.10.103. Né? Então, esse notebook, esse laptop aqui, ele faz parte dessa rede onde esse switch está distribuindo. Né? Quando eu tenho um roteador wireless, né, ele não é um AP, né, aqui é um access point, aqui é um roteador wireless. Né, esse roteador wireless ele tem uma porta que ele se liga na rede da qual ele está se conectando, uma rede que a gente chama de rede externa para ele. E aqui tem uma rede interna, onde ele pode ligar equipamentos, tanto equipamentos cabeados, quanto equipamentos wireless. Né? Mas o que acontece? Né? Esse servidor DHCP aqui está distribuindo a rede 192.168.10. Se olhar esse PC, que tem naquele PC, na configuração dele, na interface Ethernet, ele recebeu o endereço IP da rede 192.168.20. Né? Então, o endereço IP desse PC não faz parte dessa subrede. Né? Se eu pegar o laptop, é a mesma coisa. Se eu olhar a configuração dele, né, a interface wireless dele, endereço IP 192.168.20. Né? Então, está claro isso aqui?
né? Diferença de um access point para um roteador, né? O roteador, ele cria uma nova subrede e ele gerencia essa comunicação, né? E um access point, não, ele mantém a rede, ele só estende a rede para uma parte wireless, né? Tá legal? Vocês chegaram a estudar o protocolo NAT? Nem um protocolo, né? É uma técnica de conversão de endereço chamado NAT. Viu esse redes 1? Alguém também vivo aí? Bom, ninguém quer falar? Então tudo bem. Deixa eu só aumentar aqui a minha tela, então. Professor, só Oi. respondendo aqui, Oi? eu já ouvi falar sobre o NAT sim, só que eu não lembro exatamente sobre como que é esse protocolo. Tá, vou falar rapidinho aqui então do NAT. Eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Como funciona o NAT? Vocês devem ter visto que a gente usa muito o endereço 192.168, endereço 10 ponto alguma coisa, ou tem o endereço 172.16 até 172.31. Já repararam nesse endereço, né? Vocês sabem que endereços são esses, né? Porque sempre esses mesmos endereços, né? Esses são endereços que nunca são distribuídos para uso na internet. Qualquer um pode usar esse endereço na sua rede interna, né? Então, são os endereços, né? 192.168. Ponto qualquer coisa. Estou com 92.168, é endereço que qualquer um pode usar. Endereço 10, ponto qualquer coisa. Também é disponível para qualquer um poder usar. Tá? E os endereços 172.16, qualquer coisa, até 172, opa, aqui é 17, tá? 172.31, alguma coisa. Então, são 3 faixas de endereço IP que qualquer um pode utilizar, né? Eles são endereços não roteáveis na internet. A internet não tem rotas para esse endereço. Então, para que é usado isso? O endereço IP já acabou há muitas décadas. Muitas décadas não, né? Há muitos anos. Há uma década e pouco aí. Tá? O endereço IP já acabou há muitos anos. Tá? Então, não tem mais como um novo provedor, por exemplo, conseguir suportar o crescimento da internet. Então, como vai funcionar isso? A gente recebe um equipamentozinho, o equipamento vai ser um roteador. Esse roteador, na verdade, vai rodar um protocolozinho, né, chamado NAT. NAT é Network Address Translation, né, tradução de endereço de rede, onde ele recebe o endereço que a gente chama de endereço real. Né? Por exemplo, aqui ele recebe o endereço 200.20.30.40, só para dar um exemplo. E internamente ele trabalha com o endereço 92.168 alguma coisa. Normalmente é um 92.168.01.00. 92.168.0.0, né? Um computador que está ligado a essa rede, seja por wireless, seja cabeado, ele vai receber o endereço nessa faixa, né? Só que esse endereço ele não funciona na internet. Porém, esse endereço externo funciona. Quando esse computador ele manda alguma coisa, essa coisa, quando passa pela caixa NAT, ele é traduzida, né? Quando ele sai aqui com o endereço origem 192.168 alguma coisa. Só que, quando passa por aqui, quando sai do roteador, ele sai com que endereço origem? Ele sai com o endereço origem 220.30.40. Que é o endereço do roteador. Vai para a internet. Quando houver a resposta vai ser dada para quem? Vai ser dada para o cara que tem o endereço real. Ele tem uma tabela NAT aqui dentro que tem as traduções, né? E aí, com essas traduções, ele vai mandar de volta para a origem lá. Ok? Desse funcionamento? Wellington, tua câmera está ligada. Bom, então é o caso aqui desse roteador. Tá? As informações sempre vão passar por ele.
A gente pode ver isso acontecendo aqui, ó. Vamos ver o laptop fazendo um ping para o PC aqui. Né? Vou botar aqui na simulação, então, para a gente poder ver isso. Vamos pegar aqui, ó, o laptop fazendo um ping para o PC1. Né? A gente vai analisar esse pacote que está aqui. Vamos clicar em cima dele. Ele sai, né, da máquina, o IP, né? 192.168.10.103 é a origem. E o destino é o quem? O 92.168.10.102. Então, é do 103 para o 102. Né? Então, se a gente for ver essa simulação acontecendo, vou botar para pegar apenas esse MP. Se a gente fizer a simulação acontecer, sai do AP, vai para o switch. Quando está lá no switch, se a gente olhar o pacote, ele continua lá. Indo do 192.168.10.103 para o 192.168.10.102. Né? São endereços da mesma rede, todos se enxergam. E aí o ping funciona normalmente. Beleza. Né? O que aconteceria se esse laptop que está ligado ao roteador mandasse o mesmo ping para o PC1? Tá? Então, vamos tirar o ping anterior. Vamos fazer um novo. Daqui para cá. Né? Vamos ver a informação que sai. O pacote CMP. Né? Endereço origem, 192.168.20.100. O endereço dele é 192.168.20.100. O endereço destino, 10.102. Né? O que acontece com o pacote? Ele vai para o roteador. Não foi, não? Deixa eu dar um reset aqui na simulação. Então, ele vai para o roteador. O que acontece quando ele chega no roteador? O roteador vai ter que fazer a tradução. Né? O pacote que entra no roteador, que está entrando, foi aquele que saiu de lá. É o pacote que tem como origem. Vou pegar aqui o IP. Cadê o meu IP? O Ares está aqui o IP. É o pacote que tem como origem o notebook, 192.168.20.100, e o destino, 10.102. E o pacote que sai do roteador? O pacote que sai do roteador, ele recebeu uma tradução de endereço. O destino continua o mesmo, 10.102. Mas ele está saindo com o endereço do roteador. Repara aqui, ó. Origem do pacote, 192.168.10.101. Tá? Houve uma tradução aqui. O NAT entrou em ação. Então, o pacote, ele entra no roteador com uma origem 20.100 e ele sai do roteador com uma origem 10.101. Por que isso? Porque essa rede aqui conhece essa interface 10.101. Então, essa rede pode falar com essa interface. Essa rede não conhece essa rede. Como essa rede aqui não conhece essa rede, ele tem que fazer a tradução. Então, o pacote vai chegar, vai fluir pela rede, vai chegar no PC, o PC vai responder. Quando o PC responder, ele está respondendo para quem? O PC acha que recebeu do roteador. Então, se a gente olhar a informação, para quem que o PC está mandando? O PC está mandando para o 10.101, que é o endereço do roteador. Né? Só que quando essa informação chegar no roteador, o que o roteador faz? Existe a tabela NAT informando para ele. Essa mensagem, na verdade, veio do laptop. Então, se a gente olhar aqui o pacote que entra está destinado ao 10.102. Mas vai haver uma conversão, né? E na saída, né? Não, aqui é a origem, 10.102, desculpa. O pacote que entra, o destino está como 10.101. Mas depois da conversão do NAT, ele vai para o 20.100. Né? Então, o que o NAT fez? Na saída, fez a conversão para poder falar com o PC1. E na volta, ele manda para o laptop. Se a gente der mais um clique aqui, a gente vai ver que a informação foi para o laptop. Tá ok esse funcionamento do NAT aqui? Então, o roteador, ele aplica essa tradução do NAT. Né? O Access Point não, porque o Access Point está tudo na mesma rede. No roteador não está na mesma rede.
Tranquilo? Deixa eu ver aqui qual é o próximo laboratório que a gente vai fazer, que eu estou meio perdido aqui. Ligar o equipamento. Vou fazer o seguinte, então, vou abrir uma outra rede aqui agora. Né? Vamos usar essa rede aqui como base. Tá? O que essa rede aqui tem? Uma rede está simulando uma rede aqui onde nós temos, tá, um servidor DHCP, aquele mesmo servidor do caso anterior, né? Ele tem um endereço 192.168.10.1 e ele está distribuindo IP para essa rede. Tá? E tem um switch ligando. Né? Vamos fazer uma série de exercícios aqui. Né? Vamos começar a fazer o seguinte, vamos colocar um ponto de acesso aqui. Né? Colocar um ponto de acesso, a gente vem aqui no equipamento de rede sem fio, e botar aqui um home router. Né? Bom, então aqui tem um wireless router. Né? Quando a gente se conecta com um wireless router, né, a gente precisa fazer a configuração desse equipamento. Né? Como a gente faz a configuração de um equipamento? Deixa eu pegar um aqui e abrir a câmera para vocês. Vou tirar o compartilhamento para ficar melhor de ver. Esse aqui é um roteador. Roteador parecido com o da figura que vocês veem lá. Né? O roteador, então, vocês devem estar vendo aí, né? Tem as antenas dele, tem as entradas. Uma entrada é separada, tá? É a entrada que a gente chama de entrada internet, e aqui é uma entrada de rede local, tá? Que está por trás do NAT. Né? Na parte de baixo do roteador, né, tem algumas informações, né? Alguns têm, outros não, mas estão com letrinhas pequenininhas, né? Mas tem a etiqueta embaixo. Normalmente tem as informações de conexão. Hoje em dia, esses roteadores trazem na parte de baixo as informações de conexão, que é como se conectar a ele para fazer a configuração inicial. Né? Se não vier, a gente precisa descobrir como faz as informações do roteador. Tá? Agora, os roteadores, eles normalmente não, quando eles vêm de fábrica, né, configurados, deixa eu voltar aqui agora, compartilhamento. Sempre que compartilho, eu perco aqui o meu controle. Né? Os roteadores, eles, quando vêm configurado, né, eles vêm configurado com uma rede aberta. Né? Então, no caso aqui, eu botei esse roteador. Ele vem configurado numa rede aberta. Né? Vou imaginar que eu estou numa situação aqui de um PC. Né? Então, eu coloco aqui um notebook. Deixa eu botar aqui um notebook na rede. Isso, Jonas. Esse roteador, ele faz tanto o roteador NAT, quanto ele também pode funcionar com ponto de acesso. A gente vai ver essas duas configurações aqui. Né? Na hora que você configura ele, você tem como dar essa informação para ele. Né? Então, como seria a configuração de uma máquina? Né? Botei aqui, botei um PC, mas não quero um PC, não. Um laptop. Botei um laptop aqui. Né? Eu vou chegar e vou desligar o meu notebook e vou botar uma interface wireless nele. Né? Vou tirar a interface com fio. Pode fazer tanto com fio quanto pelo wireless. Né? Eu vou botar com wireless só para mostrar como seria com wireless. Liguei o computador. Né? Ele já estabelece automaticamente. Né? Num PC, na verdade, eu deveria mandar buscar as redes, ele vai encontrar uma rede aberta, eu mando conectar. Então, ele já conecta. Né? Como num PC eu faria para saber quem é esse cara? Né? Eu abro o computador, abro um prompt de comando, e eu vejo que ele vai receber as informações de rede desse roteador aqui. Né? Uma das formas de saber, eu dou o comando ipconfig, tá? /all, né? Pedindo todas as informações.
E eu vou receber aqui, não recebi nada, tá? Tem alguma coisa errada então aqui. Deixa eu ver se minha configuração está certa. Tá, deixa eu dar o comando de novo, devo ter dado muito rápido. Não tinha dado tempo de receber. Repetir aqui, ipconfig/all. Agora sim. O meu endereço IP do meu computador é o 92.168.0.100. Eu recebi essa configuração do próprio roteador. O roteador ele configura, ele é um servidor DHCP. Tá? Agora, qual é o endereço IP desse roteador? Porque eu preciso saber o endereço IP do roteador. Tá? O endereço IP do roteador está aqui, ó, Default Gateway. Quem é o gateway padrão? 192.168.0.1. Que é normalmente o padrão desses equipamentozinhos. Né? Então, como eu faço para configurar ele? Beleza. Eu venho aqui, né? Pego o endereço dele, vou no meu computador, né? E abro um navegador. Deixa eu pegar o navegador aqui do computador. Cadê? Tá aqui, Web Browser. Não, MIB Browser, peguei errado. Cadê o Web Browser? Está aqui em cima. Web Browser. E eu já descobri qual é o endereço IP do meu roteadorzinho, né, com o comando ipconfig/all, eu coloco aqui 192.168.0.1. Ele me pede usuário e senha. Tá? E aí você tem que procurar ver no equipamento qual é o usuário e senha. Nos equipamentos mais antigos, quase todos, o usuário padrão é admin e a senha padrão é admin, que eu vou botar aqui. Nos equipamentos mais novos, está para dificultar um pouco outra pessoa tentar pegar o equipamento pela rede wireless, a senha vem gravada embaixo dele. Então, naquela etiqueta que eu mostrei para vocês embaixo dele, tem a senha. Nesse caso aqui, a senha é de mim mesmo. Conecto com OK. Olha a tela que me tem aqui, ó. É a tela de configuração do roteador. Repara que isso aqui é o navegador web do laptop. Tá? Então, como eu faço para configurar um equipamento desse? Ligo um laptop ou um computador, conecto no equipamento, vejo o IP dele e abro um browser e conecto. Tá? Para simplificar, a gente poderia estar sempre conectando por aqui, tá? Mas para simplificar, eu vou usar diretamente a interface do equipamento. Né? Se a gente clicar aqui em cima dele, ele já dá aqui uma interface GUI para configuração, que é a mesma, tá? Exatamente a mesma. Né? Então, aqui a gente consegue fazer a configuração do equipamento. Né? É claro que nem todos os equipamentos são iguais, existem diferenças de configuração entre eles, mas é muito pouca a diferença. E a ideia de configuração é exatamente a mesma. Né? Então, a gente vai configurar esse aqui, esse wireless router aqui, né? Que esse roteador aqui ele tem basicamente todas as configurações que um roteador tem. Né? Bom, então vamos ver a configuração básica dele aqui. Tá? Aqui em cima nós temos o setup, então nós temos aqui o botão setup para fazer a configuração básica. Temos o wireless, né, para fazer a configuração da parte wireless. Temos o security para fazer a configuração da parte de segurança. Tá? E por aí vai. Restrição de acesso, né, aplicações e jogos, a parte de administração dele. Né, e, deixa eu abrir mais um pouco aqui. Uma parte a gente consegue ver o status do roteador, como ele está funcionando. Né? Então, primeiro vamos aqui, configuração básica dele, no setup. Né? Então, quando a gente vai configurar um equipamento, a primeira coisa que a gente configura é como esse equipamento vai funcionar. Né? No caso aqui, receber informação da internet. Que tipo de informação ele recebe? Ele vai receber informação automática? Ele vai ser configurado por DHCP? Né? Por exemplo, eu vou ligar ele ao switch e ele vai receber endereço IP desse servidor DHCP? Se for o caso, eu deixo aqui Automatic Configuration DHCP. Lembrando o seguinte, aqui eu estou configurando ele como cliente, né? Como ele recebe endereço IP. Tá? Outras opções que existem são endereço IP estático, onde eu posso, aí eu vou dar o endereço IP para ele. Então, se eu clico aqui, ele já vai me abrir uma janela para um campo, melhor dizendo, né? Para colocar endereço IP, submáscara, gateway, uma série de informações. Né? Outra coisa que a gente pode botar é que ele vai funcionar como o wireless AP. Né? Então, aqui, se eu escolher essa opção, ele vai ser um access point. Um access point não precisa de configuração IP, não precisa de nada. Né? Então, o wireless AP, ele é simplesmente o access point, não tem que configurar mais nada.
ele só vai estender a rede. O Wireless Media Bridge é para ele fazer uma ponte entre duas redes. Nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco. Tá? Usar dois equipamentos sem fio para ligar duas redes distantes. Tá? Isso aqui é algo que se faz, é comum ser feito também. Né? E uma última opção, PPPoE, é quando ele se conecta com enlace, tá? Um provedor de acesso à internet, por exemplo. Você vai se conectar nesse provedor, você tem que fornecer um usuário, fornecer uma senha, tá? Você precisa de um acesso autenticado para acessar a rede. Aí ele funciona com PPPoE, tá? Que é normalmente a configuração que se utiliza para conexão via modem com a DSL, por exemplo. Bom, então esse aqui é o básico, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a primeira configuração dele, aquela configuração mais básica, configurar ele como roteador wireless. Né? Vamos botar obter IP automaticamente. Espera que tá difícil a situação aqui. Vou aumentar a janela aqui, mas tá, aumentei. Então aqui, obter endereço IP automaticamente. Né? Primeira coisa que a gente tem que fazer nele, melhor dizendo, né? Eu tenho roteador, ele vai me ligar uma rede. Eu preciso ligar esse roteador à rede, tá? Quais as portas que existem nele? Vou pegar aqui a parte física dele. Ele tem uma porta que a gente chama de internet e 4 portas da rede interna. Então, para ele se ligar na rede externa, é sempre na porta internet, mesmo que ele não vai ser ligado à internet, tá? É nessa porta internet que a gente liga ele com a rede externa. Então, se eu vou fazer a ligação do roteador ao meu switch, né? Vou ligar um cabo. Né? Vou ligar, então, a porta internet do roteador numa porta do switch. Tá? Então, fiz a ligação com a rede externa. Beleza, o roteador está ligado à rede externa. Vamos voltar na configuração dele. Acho que ainda está em simulação. Não. Então, vou receber configuração automática por DHCP. Né? Aqui eu vou configurar a rede interna do roteador. Né? Lembrando o seguinte, ó, rede externa. Internet Setup. Eu configurei a rede externa. E a rede interna, como eu vou configurar? Tá? Eu vou precisar distribuir o endereço IP aqui dentro. Tá? Vamos botar aqui na rede externa. Deixa eu ver qual rede que eu separei aqui. Vou botar a rede 92.820, igual estava no outro exemplo. Tá? Então, o meu roteador está aqui com o endereço interno. IP 192.168.0. Ele vai distribuir na rede 0. Tá? Eu quero usar a rede 20, então muda aqui para endereço IP dele 20. Então, o endereço IP do meu roteador na rede interna vai ser o 92.821. Isso aqui vai influenciar todas as demais configurações. Né? Então, o que eu faço? Venho aqui e salvo a informação. Aqui foi rapidinho. Né? No roteador real, ele ia levar aí 20, 30 segundos dando boot e carregando as configurações novas. Né? Então, já defini que a rede externa vai ser por DHCP, a rede interna vai ser a rede 92.168.20. Ele vai ser também um servidor DHCP? Se ele for distribuir endereço IP automaticamente para a rede interna, eu deixo habilitado. Se não, se eu vou configurar manualmente, eu deixo desabilitado. Tá? Vou deixar habilitado aqui. Tá? E aqui, ó, endereço IP inicial. Ele vai distribuir endereço IP a partir de 192.168.100 para até 50 usuários. Tá? Então, ele dá aqui a informação aqui embaixo. Ele vai distribuir endereço IP do 192.168.100 até o 192.168.149. Bom, aqui são as informações que eu vou passar para os demais computadores da rede. Tá? Então, por exemplo, servidor DNS. Vou fazer de conta que o servidor DNS seja esse servidor que está configurado aqui fora. Né?
que é o servidor do 92.168.10.1. Então, bota aqui, 192.168.10.1. Tá? Então, essas configurações aqui vão ser todas passadas para os computadores que se conectarem. Tá? Se alguém for tendo alguma dúvida, vai falando aí, tá? Para a gente, que eu vou parando e explicando de novo. Então, o que foi configurado aqui? Eu falei para ele como ele vai receber o endereço IP, vai ser por DHCP. Falei que o endereço IP da rede interna é 192.168.20 e vou fazer a distribuição de endereço IP por DHCP. Só clicar no botão salvar. Clica no botão salvar, ele já está funcionando com as novas configurações. Tá? Está até dando um boot. Tá? Se eu olhar aqui no laptop, pegar aqui o prompt, vamos ver as informações do laptop. Tá? ipconfig. Ele ainda está com o 92.168.0, que era da rede anterior. Né? Vamos forçar ele a pegar um novo IP no roteador para ver o que vai acontecer. Né? Então, a gente dá ipconfig /renew. Tá? Esse é um comando válido lá no Windows, para forçar uma nova conexão. Ele já pegou da nova rede, 192.168.10.100. E o servidor DNS, aquele que a gente configurou, 192.168.10.1. Então, da maneira que a gente configurou aqui, o que está acontecendo? Esse computador está numa rede interna desse roteador que se comunica com a rede externa fazendo o NAT. O NAT é automático. Ok, isso aí? Bom, mas repara o seguinte, né? Eu botei o laptop aqui, o laptop conectou de cara, né? O laptop conectou de cara por quê? Porque não tem segurança nenhuma nessa rede, né? Ninguém vai querer isso para sua rede wireless. Então, a gente tem que botar um nível mínimo de segurança aqui para não deixar qualquer um se conectar na rede. Né? Como a gente faz essa configuração? Opa, eu estou aqui no laptop. Deixa eu pegar o roteador. Eu vou lá em cima, na parte wireless. Aqui no wireless eu vejo que ele trabalha com 5 canais, 3 canais, um canal na faixa de 2.4 e 2 canais na faixa de 5 GHz. Né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos então fazer essa configuração. Né? Bom, quais configurações que a gente faz na parte wireless? Primeiro, Network Mode, está automático. Né? Esse equipamento ele faz também o tipo N, tá? Que é a rede, para ele é mais nova, né? A rede vai até 300 megabits por segundo. Então, eu posso escolher se eu vou querer somente o protocolo N, que é o 802.11n, né? Somente o legado, ou se eu vou desabilitar essa interface. Né? Eu não vou fazer transmissão 2,4 GHz. Tá? Em 2,5 GHz, as mesmas opções. Em 5 GHz, as mesmas opções. Né? Então, vamos deixar aqui automático, para ele poder distribuir tudo. Né? E aqui é que eu coloco o SSID, o nome da rede. Né? Então, eu vou colocar aqui nomes para a minha rede. Né? Vou botar aqui, por exemplo, na rede de 2,4 GHz, vou botar o nome dela de... chamar de rede 1, traço 2.4. Tá? Então, é a minha rede 1, na frequência de 2,4 GHz. Nos 5 GHz aqui, eu vou chamar de rede 1, traço 5 GHz. E vou desabilitar... Opa, passei com o mouse sem querer em cima. E vou desabilitar o último aqui. Só vou trabalhar com essas duas. Uma outra coisa é que SSID Broadcast. Se vou fazer o broadcast SSID. Isso aqui é o seguinte, se o meu rádio se apresenta na rede, se o meu roteador se apresenta, para que as máquinas encontrem ele. Né? Aí alguém pode perguntar assim, mas por que ele não se apresentaria? Como é que outras máquinas encontrariam ele? Isso é uma forma, não a melhor, né? Mas é uma forma de fazer segurança. Você define uma rede, dá um nome para a rede e você fala para ele não falar para ninguém que essa rede existe. Assim, só consegue se conectar nessa rede computadores que sabem que a rede existe. Então, você vai no computador e você configura na mão a rede
rede 1-2.4. E aí ele vai conseguir conectar. No caso aqui eu vou deixar habilitado. Tá? Então, configurar uma rede, tá? E salva as configurações. No que salva a configuração, o laptop perdeu a conexão, né? Porque não é mais o default do roteador. Né? Mas ainda assim, a gente agora só foi colocar um nome na rede. Né? E a parte de criptografia? Né? Então, esse aqui é o Basic Wireless Setting, né? A configuração básica. Né? Aí eu tenho aqui uma outra configuração do lado, tá? Que é a configuração Wireless Security, que entra na segurança efetivamente do wireless. Tá? Então, aqui eu vou configurar como vai ser a minha segurança agora. Né? Qual é o modo de segurança? Estou com segurança desabilitado. Se eu clico aqui, eu posso escolher alguns padrões. Né? O app foi o primeiro padrão de criptografia para rede sem fio. Hoje em dia, ele é extremamente falho. Então, um atacante com bom software não leva mais do que 15 segundos para quebrar com uma criptografia web. Então, só existe por razões legadas, tá? Mas é altamente desaconselhável utilizar. Aí nós temos a evolução, que é o WPA e o WPA2. Tá? O WPA já é bem mais seguro que o app, mas também já apresenta falhas, já foram descobertas falhas de segurança nele. Hoje em dia se trabalha com WPA2. Então, o WPA2 ele já é seguro se a gente botar uma chave grande. Se botar uma chave curta, também dá para quebrar. Tá? E o WPA2, a gente tem questão personal ou enterprise. Tá? O funcionamento é basicamente o mesmo. Tá? A diferença única é a seguinte. Tá? Apesar daqui estar escrito personal, você pode usar o enterprise se você quiser. E na sua empresa você pode usar o personal se quiser também. A diferença é que no personal, você coloca uma senha na rede wireless e todo mundo, para se conectar a essa rede wireless, tem que conhecer essa senha. Né? Então, a senha ela é algo que todos conhecem. Né? Se escolher a opção personal. Se escolher a opção Enterprise, tá? A opção Enterprise, cada usuário tem uma senha diferente. Então, a conexão à rede é por usuário. A gente precisa configurar um servidor, tá? E criar os usuários para que ele possa se conectar. Vamos botar o mais comum, que é o personal. Né? Bom, então aqui, criptografia do tipo, a gente tem dois tipos, AES ou TKIP. Né? Tanto faz, pode deixar a AES, tá? Que é mais novo, então ela é mais segura. Professor, você sabe, só dúvida mesmo, minha. Como que funciona o algoritmo do WPA e do WPA2? Qual a diferença? Acho que passou uma moto atrás, nós estava falando, eu não consegui ouvir. Eu queria saber qual a diferença do WPA para o WPA2. A forma de criptografia, né? É o funcionamento interno. Para ser sincero, eu não sei dizer para você a grande diferença entre eles. Né? Mesmo que seja o algoritmo de criptografia. Eu sei dizer que o WPA2 é mais novo, ele é o mais moderno. Tá? Ele foi trocado. Né? Aliás, não é nem o algoritmo de criptografia em si. Né? O algoritmo de criptografia vai ser esse aqui, vai ser o AES ou o TKIP, né, que a gente chama. Né? Mas o WPA ele vem em substituição ao app. Tá? Eu acho que a diferença entre eles é o tamanho da cadeia de bits. Tá? Porque o WPA ele vem com uma cadeia de Eu bits acredito que muito seja isso curta. também. Oi? Eu já li alguns documentos, né, falando sobre isso, que basicamente é aumentar a quantidade É a cadeia de dos bits bits de mesmo, né? memória da chave de criptografia. É a cadeia de bits, então, né? Sim, pelo que eu vi Tá, é. mas então, como é que tá? Então é isso. Então vamos lá. Então, deixa eu explicar o que é isso. É que a cadeia de bits é o seguinte: a criptografia, tá? A dificuldade da criptografia ela vai estar, primeiro, no método de criptografia. Tá? Mas o pessoal de criptografia fala o seguinte: um bom método é um método que todo mundo conhece. Né? O segredo da criptografia não pode ser o método. Porque se alguém descobre o método, descobriu tudo. Tá? E quebra qualquer coisa que esteja baseado nisso. Tá? Então, você tem que fazer uma criptografia onde o método seja conhecido, mas o tamanho da chave é que seja a chave que seja a dificuldade. Né? Então, existem métodos de criptografia, como o DS, por exemplo, né? Onde você tem... Cadê o meu mouse? Tá? Você tem algumas caixas onde você entra
com blocos de informação. O DS, por exemplo, trabalha com bloco de 56 bits, né? Aliás, 64 na entrada e trabalha com 56 para a chave. Tá? Você tem blocos de informações que entram e que saem. E a criptografia é tudo feita com base nesses blocos. Né? Como é que funciona para você quebrar um esquema de criptografia? Você analisa os blocos criptografados e tenta obter deles informações que te possam inferir o que era o bloco de entrada. Se você consegue inferir pelo bloco de saída qual era o bloco de entrada, você consegue quebrar a chave e você quebra o esquema de criptografia. Agora, você analisar o bloco de saída para, a partir dele, descobrir o bloco de entrada, o tamanho da chave, o comprimento da chave, tá, influencia muito. Se você tem um bloco de saída com 8 bits, você tem pouca informação, pouca variação. Se você tem um bloco de saída hoje em dia, por exemplo, com 2048 bits, é uma coisa imensa para você conseguir fazer análise. Então, quando você aumenta a sua cadeia de bits, você dificulta muito a análise, mesmo a análise por computador. Tá? Hoje em dia, estima-se que uma criptografia de 512 bits, do tipo... Cara, eu esqueci agora o nome da criptografia. RSA. Tá? Uma criptografia RSA de 512 bits, tá? Você leva algumas centenas de anos para quebrar. Uma criptografia RSA de 1024 bits leva mais de 1000 anos para quebrar. Tá? Repara o seguinte, eu estou falando que leva para quebrar, é porque o método RSA é um método conhecido. Né? O método RSA ele é baseado em decomposição de números primos. Então, assim, existe o algoritmo para quebrar o RSA. Tá? Existe. Só que é um algoritmo que ele precisa trabalhar com números primos gigantescos e precisa fazer análise bit a bit. Então, quando se trabalha com RSA, a gente não trabalha assumindo que não vai ser quebrado. A gente trabalha assumindo o seguinte, vai levar muito tempo para quebrar. No caso, mais de 1000 anos, ninguém vai estar vivo mesmo, então não vai ter problema. Né? Então, basicamente é isso, né? O tamanho da chave. Se você tem uma quantidade de bits muito grande, você dificulta muito a análise. Ô, professor, Oi. eu estava lendo eu estava estudando bastante sobre criptografia um tempo atrás. Eu estava vendo que quando surgirem esses computadores quânticos, vai ser um baita problema, porque, por exemplo, esse cálculo de 1000 anos foram feitos baseado nos nossos computadores atuais. Se Isso. surgir um computador quântico, não vai ser 1000 anos, pode ser que isso caia para 10 anos, porque... Mas aí o que você faz? Vai ter que aumentar ainda mais a chave. tem que Né? aumentar ainda mais. Mas o interessante é que é o seguinte, a cada vez que você coloca um bit, você dobra o tempo, né? Então, com Vou poucos colocar mais bits a uns mais, 5 você bits consegue. aí. Oi? Só Bota colocar mais. mais uns 5 bits. Mas no caso também vai fazer aí vamos supor, vai chegar a computador. Qual é também o problema da criptografia? O que não se faz logo também assim bom, beleza. Então, se a chave é grande, por que todo mundo não usa logo chave de 10.000 bits? É porque criptografar e decriptografar com chaves muito grandes também toma muito tempo. Né? Então, um computador muito simples, ele não aguenta uma criptografia muito forte. E não é que ele não aguente, ele vai aguentar, ele vai fazer. Né? Ele vai fazer a criptografia. Só que ele vai demorar, não vai ter vazão suficiente, então a internet vai acabar ficando lenta para ele. E os servidores, que são quem falam com muitos clientes criptografados, vão ser prejudicados nessa história. Tá? Aí o servidor não vai aguentar. Mas aí, no caso, vai surgir computador quântico? Então, bota o servidor como computador quântico. Aí, sem problema. Né? Bota a chave maior que todo mundo aguenta. É verdade, nunca tinha parado para pensar pelo lado do servidor, não. Não, o que pega é o servidor. O que pega mesmo é o servidor. Um servidor ele tem que ter muito processamento para aguentar tanta criptografia. É um servidor de banco, por exemplo, tudo criptografado. Ele tem 2.000 clientes pendurados nele e tem que dar conta de fazer 2.000 criptografias ao mesmo tempo com chave longa. É muita coisa, não é coisa simples, não. Mas hoje em dia também toda a conexão HTTPS é criptografada, né? E hoje em dia todo mundo está usando HTTPS. Então, os processadores estão aguentando bem. Mas se aumentar muito a chave, alguém tem que pensar uma solução. Ok? Ok. Professor, tem uma dúvida. Oi, fala aí. Hein, professor? Na verdade, nenhuma dúvida, na verdade, né? É uma
falar, só um ponto. Considerando esse cenário aí futuro, em que as criptografias se aumentem muito, a gente tem que aumentar muito o número de bits para validar que realmente a gente vai ter confidencialidade sobre o que a gente passa na internet ou em sistema em arquiteturas internas. Cara, você vê que faz sentido ao longo prazo em que um computador doméstico ou até mesmo um servidor tem uma peça de hardware, um componente de hardware mesmo, mais robusto para questões de criptografia e descriptografia para não fazer o processamento. Na verdade, isso já existe hoje. Tá? Isso já existe. Só que não é barato. Tá? A IBM, por exemplo, o DS, né, hoje o triplo DS, ele tem evoluído com os anos, ela vende esse hardware do DS. Só que eu estou falando do DS, que o DS é um dos mais conhecidos, um dos mais confiáveis do mundo. Tá? A IBM, quando lançou o DS, ela fez o seguinte, não sei se vocês estudaram criptografia já, mas para ela para ela mostrar que era seguro, ela criptografou uma informação, ela botou essa informação disponível na internet, e ela falou, no caso não tinha internet na época, né, mas tornou pública essa informação, e ela falou o seguinte, ó, o algoritmo que eu criptografei foi esse aqui, ó, tornou público o algoritmo. Eu só vou esconder a chave. Quem quebrar em um ano ganha $1 milhão. Tá? Assim, os matemáticos mais brilhantes ficaram a fim de $1 bilhão, trabalharam durante um ano e não conseguiram quebrar. Tá? Aí depois ela botou qual era a chave e mostrou a informação que era a informação verdadeira, né? Que não era um blefe. Né? Ou seja, ela mostrou o quanto ela confiava no esquema de criptografia dela. Isso, se não me engano, foi nos anos 1980. Hoje em dia, um PC comum quebra o DS. Né? Mas é claro que o DS também evoluiu. Tem o triplo DS, tem versões diferentes do DS. Tá? Mas a IBM ela vende um hardware para isso. Você pode botar um hardware no seu computador que é um hardware DS. A criptografia é feita por hardware instantaneamente, mas é caro. Tá? Porque o que ela assume? Que ou qualquer um que trabalha com criptografia assume, né? Que quem precisa de um hardware de criptografia é porque tem alguma coisa para esconder que vale dinheiro, então pode pagar. Entendi. Mas, professor, eu vejo que no futuro em que as coisas estejam muito assim, como se fala quando Está falhando muito, Otto, não estou conseguindo ouvir. Tá me ouvindo? Alô? Oi? Oi. Vai, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Então, eu vejo que num futuro em que a gente atinge um nível muito baixo de nível de silício ou de grafeno nos transistores, a gente vai precisar incluir na arquitetura de uma placa-mãe hoje de computador convencional algum componente hardware para criptografia e descriptografia, para não onerar tanto o processamento lógico, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer em algum momento. No futuro isso vai ter que acontecer, né? Só que vai ser aquela discussão que eu falei contigo, né? A criptografia ela tem que evoluir também. E quando você bota o nível de hardware, isso não vai evoluir mais. Então você vai dar uma vida também nesse hardware assim que ele sair. Já vai sair com um tempo de vida não muito longo. É verdade, é verdade. Mas aí sim, deve dar para trocar firmware, né? Não sei. Aí com certeza o pessoal está trabalhando nisso. Até porque hoje em dia vende hardware de criptografia, né? Bom, então voltando aqui, né? Então a gente escolhe lá o Mas WPA2. é isso. Oi, pode falar. Eu só ia falar, era esse ponto que eu queria trazer, professor. Valeu, obrigado. Então, no Basic Wire, a gente deu um nome para a rede, agora a gente está dando uma senha para a rede, né? Então, criptografia S, botar a senha, vamos botar a senha bem fácil, teste 1, 2, 3, né? Ninguém vai botar isso na rede real, né? Teste 1, 2, 3. A mesma coisa para a rede de 5 GHz. Opa, deixa eu ver qual foi aqui eu usei, acho que foi a 5.2. Para ver para habilitar certa. Habilitei foi a rede 5.2. Aqui na segurança eu vou também botar a 5.2. Então, WPA2 personal, teste 1, 2, 3. WPA2 personal. Eu acabei fazendo errado, eu faço em todos lá para não ter problema. Teste 1, 2, 3. WPA2 personal, teste 1, 2, 3. Percebe que aqui em Wire a gente não.
é passphrase, né? O que é password? Password é palavra passe. Passphrase é frase passe. A ideia é colocar uma frase aqui para ficar difícil quebrar. Então, aqui o que a gente fez? Colocou as senhas, né, para a rede. Então, salva a configuração, tá a senha feita. Bom, como a gente faz para conectar agora? Estiver aqui no laptop. Vamos entrar aqui na parte do área do PC. Dá um refresh. Quais são as redes que tem disponíveis? Lembra que a gente deu o nome rede 1, 2, 4 e rede 1, 5? Nós temos duas redes aqui. Né? O sinal da rede 2.4 está chegando mais forte, 97%, o outro 79%. Né? As redes 2,4 GHz normalmente têm sinal mais forte e atravessam parede melhor. Tá? Em compensação, as redes 5 GHz oferecem vazão maior. Tá? Agora é questão de escolher qual das redes eu vou me conectar. Né? Então, escolho uma delas, mando conectar. Eu vou ter que dar a senha que eu coloquei. Teste. 1, 2, 3. Manda conectar. A gente vê que está conectado. Ok? Existem outras configurações que podem ser feitas, mas eu vou deixá-las para depois, para a gente fazer depois. Tá? Essas outras configurações dizem respeito à parte de como melhorar jogos, não sei, e mais coisas. Tá? A gente pode fazer isso em outro momento, tá? Para a gente poder ver aqui o restante das configurações. Uma outra opção que a gente tem aqui é usar esse equipamento como um ponto de acesso. Né? O que a gente fez aqui? Isso aqui é uma rede interna diferente. Né? Você olha esse endereço IP daqui, dessa rede, é um 92.168.10. Você olha o endereço IP que o notebook pegou, né? O notebook pegou o endereço 192.168.20. Né? Aquela questão que nós vimos. Nós temos aqui um roteador. Né? Então, esse roteador, ele distribui uma rede interna que é diferente da rede externa. Né? Se eu ligasse aqui um PC, por exemplo, deixa eu botar um PC aqui. Se eu botar um PC na rede cabeada, ligar um cabo aqui do PC à rede do roteador. Né? Essa rede cabeada faz parte da rede interna. Né? Vou adiantar aqui o... Se eu for ver as informações do PC aqui, fecha a internet, pegar por DHCP. Ele pegou da rede 92.168.20, não da rede 92.168.10. Então, tanto as portas internas, Gigabit Ethernet quanto a wireless do roteador aqui, né? Isso aqui foi que ligou a rede externa e aqui a rede interna. Tanto a rede cabeada quanto as duas antenas distribuem a rede interna, que foi a rede que a gente configurou como 92.168.20. Tá legal? E se eu quiser botar um roteador como um ponto de acesso? Né? Se eu quiser botar um ponto de acesso, a configuração também é bastante simples. Tá? Vamos botar um roteador como ponto de acesso. Pega aqui um wireless router. Cadê ele aqui? Está aqui. Home router. Tá? Botei um outro aqui. Né? Vamos fazer a ligação dele. Vamos ligar ele via cabo. Porta internet dele no switch. Então, tá ligado, ele é o switch. Tá? Vamos agora configurar a rede interna dele aqui. A gente quer configurar ele como ponto de acesso. Né? Se a gente botou para receber configuração automática por DHCP, ele é um roteador. Agora eu não quero ele como roteador, eu quero um ponto de acesso estendendo a rede. Eu boto aqui o wireless AP. Ele funciona simplesmente agora como um ponto de acesso. Salvo as configurações. E vamos agora configurar a parte wireless dele. Né? Vamos chamar aqui no wireless dele, vamos chamar de rede AP. Rede default, vamos chamar de rede-AP. E agora eu vou chamar todas elas de rede AP. Vou dar o mesmo nome para todas as interfaces. Rede-AP.
rede-AP. Com isso, o que eu fiz aqui? Eu dei um nome para a rede wireless. Volto a fazer o que agora? Colocar uma senha. Tá, a senha tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A mesma senha em todas. Salva a configuração, né? Com isso, ele foi configurado como um ponto de acesso. Se eu boto um novo notebook ali, a placa de rede sem fio nele, olhar as configurações wireless, né? Se a gente der um refresh aqui, a gente vai encontrar várias redes. A gente vai encontrar aquelas redes, ó, a rede 1, 5 GHz, tem a rede 2, 4 GHz, e tem aqui, ó, 4 redes que eu chamo de rede AP. Aliás, 3, né? Um aqui e tem uma lá em cima. Né? Uma para cada faixa de frequência, uma para cada canal que está sendo utilizado. Né? Para eu conectar numa delas, seleciono, te manda conectar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O laptop está conectado a esse home router. Né? Ele foi configurado com ponto de acesso. Né? Então, qual endereço IP o laptop recebe? Vai na interface wireless dele. Ele recebeu da rede 192.168.10. Tá aqui, 192.168.10.102. Então, essa rede aqui é uma simples extensão dessa rede que está interna aqui. Então, aqui ele está configurado como roteador. Aqui ele está configurado como AP. Tá? Então, os roteadores sem fio, a gente pode configurar como ponto de acesso ou como roteador. Vocês que escolhem. Né? Se eu botar um PC ligado na rede cabeada, né, esse PC também tem que receber o endereço IP da rede do servidor DHCP. Né? Se a gente olhar o endereço IP do PC, DHCP, vamos ver qual que ele vai receber, 192.168.10.103. Né? Então, a gente estende a rede tanto pela parte cabeada quanto a parte wireless. Né? Então, a diferença, né? O de cima está como roteador. E essas máquinas aqui estão numa rede separada. Embaixo ele está como AP. Então, essas máquinas aqui estão na rede toda. Compartilham a rede. Ok? Isso aí? Uma terceira forma que a gente pode ter é o seguinte. Vamos imaginar que vocês estão num determinada... Tem uma empresa. Essa empresa tem uma filial do outro lado da rua. Vocês têm até uma avisada direta, tá, para a empresa. E vocês querem estender a rede até lá. Agora é proibido passar cabo de rede pela rua. Né? Qual é a solução? Você pode usar uma rede wireless para estender. Né? Então, vamos pegar aqui. Ó. Qual seria essa rede? Vamos botar um switch aqui. Então, tem uma rede que está lá do outro lado da rua. Essa rede tem 2 PCs. Poderia ter mais. Vamos botar 2 PCs aqui. Então, vamos montar a rede. Ligar o PC ao switch. E qual é o desafio agora? O desafio é fazer com que essas redes, essa rede aqui, seja uma extensão dessa rede aqui. Não uma outra rede, mas uma extensão dessa rede aqui. Né? Se tiver um avisado, o que a gente pode fazer? Né? Uma solução é o que a gente criar, né? O que a gente chama de um túnel sem fio. Né? Desculpa, uma ponte sem fio, uma ponte wireless. Né? Para criar uma ponte wireless, a gente vai pegar e usar 2 roteadores. Né? E a gente precisa interligá-los de modo que seja uma extensão, tá, de uma ponte,
de uma rede para outra. Tá? Então, beleza. A primeira coisa que a gente já sabe, se eu coloco ele como roteador, que é o caso aqui, né, da rede de cima aqui, a rede que está aqui atrás não é uma extensão, mas é uma outra subrede. O que eu quero é que esses equipamentos sejam uma extensão dessa rede, estejam todos na mesma rede, com a mesma faixa endereço IP. Então, quem vai fornecer o acesso não pode ser um roteador, tem que ser um ponto de acesso. Né? Então, esse carinha aqui, que é o que vai fornecer o acesso, vai ter que ser um ponto de acesso. Né? Vou fazer a ligação dele também com a rede. Então, no caso, internet, com switch, né? E da mesma coisa, já fazer do outro lado. Ligar também o roteador ao switch. Falta agora só estabelecer a bridge, né? Estabelecer a ponte, que a gente chama. Né? Então, como a gente faz para estabelecer a ponte? Começar pelo que está na rede interna. A gente vai configurar ele como um ponto de acesso. Né? A gente quer simplesmente que ele faça a extensão da rede via wireless. Então, se for tendo dúvida aí, vai falando, gente. Coloca como ponto de acesso, configura ele como wireless, né? E salva a configuração. Né? A gente vai dar um nome para a rede. Né? Vamos chamar a rede aqui de ponte. Então, foi o seguinte, eu vou desabilitar isso aqui. Queria botar um só para ser a ponte. Desabilitar o de cima. E no 5 GHz-1, vamos dar o nome da rede de ponte. Então, vai ser o nome da nossa rede sem fio, ponte. Então, salvou a configuração. E como vai ser uma ponte, né? A gente vai lá na parte de Wireless Security e vai dar uma senha para ele. Então, dá para o PA2 personal. Vamos botar a senha também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E salva. Tá ok? Então, agora a gente vai chegar e vai lá no outro. Tá? Vai no equipamento, que vai ser o outro equipamento da ponte, que vai fazer a ligação. A gente vai clicar nele. Né? Só que qual vai ser o tipo dele? Né? Ele vai ser o que a gente chama de Wireless Media Bridge. Né? O Wireless Media Bridge é que vai fazer a conexão com outro roteador. Né? Com um ponto de acesso. Então, esse Wireless Media Bridge não tem configuração nenhuma para fazer nele. Ele vai funcionar basicamente como um AP também. A gente salva a configuração. Né? Só que a gente tem que dizer para ele, tá? Que ele vai se conectar no AP. Até então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo computadores se conectando a roteadores sem fio. Agora a gente vai estabelecer a conexão entre dois roteadores sem fio. A gente vai ter que dizer para esse cara que ele vai se conectar no outro lado lá. Né? Como a gente faz então isso? Né? A gente vem aqui no Wireless, né? Não tem nada para configurar, vem no Wireless Security e a gente vai dizer com quem vai se conectar. Aqui a gente não vai mais busca, aqui a gente tem que botar na mão. Né? Como a gente chamou a nossa rede sem fio? A gente chamou de ponte. Né? E qual é a senha da ponte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E manda salvar. Dá um tempo aqui, tá? Vamos antecipar aqui a rede para conectar. Deveria ter estabelecido. Deixa eu ver se eu botei tudo certo lá na outra também. Ver como é que está o meu wireless da outra. A minha rede é... aqui a rede é ponte com P maiúsculo. Deve ser isso. Vou aproveitar e conferir a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deixa eu copiar. Deixa eu vir nesse aqui. Tem que ser tudo certinho. Ponte com P maiúsculo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Salva. Tá. Estabeleceu a conexão entre eles, né? Então, a gente vê que para estabelecer a conexão, a gente precisa fazer o quê? Um tem que ser um ponto de acesso, o outro tem que ser o Wireless Media Bridge. Não pode botar dois Wireless Media Bridge. Tá? Na verdade, o que a gente faz? Se eu vou estabelecer várias pontes, vou estabelecer uma ponte daqui com outra rede também. Eu coloco o AP, quem vai concentrar todo mundo, e os outros como áreas de Media Bridge. Para a gente ver se deu certo, a gente vem no PC aqui, o que ele tem que ter? Ele tem que receber um IP da rede do outro lado. Vamos ver se ele recebeu. Cadê? 92.168.10.104. Ele recebeu do servidor da HCP que está do outro lado. Fazer um teste, ver se o ping vai. Bota aqui. Fazer um ping com o computador lá do outro lado. Uma série de pings. Então, foi com sucesso. Tá? Então, as máquinas estão se comunicando na rede. Tá ok? A gente viu, então, três formas de configuração. Né? A gente viu a configuração onde é um roteador. A gente viu uma configuração onde ele funciona como um ponto de acesso. E uma outra configuração onde a gente faz uma ponte sem fio. Então, isso aqui serve para aquele exemplo que eu dei para vocês. Né? A gente tem uma sala, num local onde não dá para passar um cabo, a gente faz uma ligação sem fio e não tem problema nenhum. Por lei, a gente pode fazer isso à vontade. Ô, professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Essa linha aí que parece um Tracejado aqui? código de barra, é isso, é. Ele só é usado mesmo para fazer pontes de uma rede para outra? Não, isso aqui, na verdade, tem aqui, tá? Tem aqui assim. É só para mostrar aonde está ligado. Aqui, como é uma conexão sem fio, não tem nada ligando. É só para Ah, mostrar quem está entendi. ligado com quem. Ah, tá, saquei. Rede sem fio, tá. Obrigado. Só para dizer que foi um enlace sem fio. Mais nada. Vamos voltar um pouquinho agora na configuração. Tá? Algumas coisas podem ser feitas. Tá? O que eu vou mostrar aqui serve para qualquer coisa. Serve para computadores, tá? Serve para PCs. Tá? Mas olha, vamos ver uma seguinte situação aqui. Vamos supor que, por acaso, alguém descubra essa rede ponte, essa senha. Tá? Alguém que queira invadir, né? Tá indo para a rua. Esse alguém poderia vir aqui, né? Botar um laptop e configurar o laptop. Ele sabe como é a rede. O que ele faz? Pega o laptop dele, tem uma interface wireless, e ele vai se conectar e vai aproveitar e vai usar a rede. Né? Como ele faz para se conectar? Ele vai lá na configuração wireless dele, manda procurar, ele vai ver que tem uma rede ponte, vai se conectar a ela e vai botar a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E conecta. Aí nós temos aqui uma situação em que a gente botou um AP, que é para fazer ligação com outro AP apenas, fazer uma ponte. Mas tem alguém que está usando essa conexão. Tá? Nós podemos, tá, fazer algumas filtragens e dizer com quem eles podem aceitar a conexão. Né? Então, por exemplo, uma forma, né, é vir aqui no roteador, né, e nós temos uma parte de segurança nele aqui. Tá? Na parte de segurança, melhor dizendo, wireless, tá? Aqui está ruim de ler, mas aqui está escrito Wireless MAC Filter. Tá? É fazer filtragem pelo endereço de nível de enlace. Tá? Então, se a gente clicar aqui, ele está desabilitado. Eu posso habilitar, né, e dizer, né, impedir que os computadores listados abaixo acessem, ou fazer o contrário, que é a melhor opção, permitir que apenas os computadores listados abaixo possam se conectar. Né?
Então, tem uma lista de interfaces de rede wireless que podem conectar. Venho salvar aqui, salvo. Quando eu salvo, ó, todo mundo caiu. O laptop conectou de novo só para me contrariar. Tá, vamos ver se vamos botar lá o endereço na lista, porque não deve ter ninguém lá. Deixa eu ver se está habilitado, deixa eu confirmar, porque era para ter caído tudo. Wireless. Ah, mas aqui está na porta de 2.4 GHz. Eu configurei nas 5 GHz, tá? Tem que dizer a porta aqui, ó. Então, 5 GHz, 1, permite só quem está listado abaixo. Esse agora vai cair. Agora sim, agora caiu, tá? Então, eu criei uma lista e só vai poder se conectar quem tiver placa de rede com aquele endereço, né? Então, para isso, eu tenho que botar na lista a placa de rede do roteador wireless aqui, né? Eu tenho que ir no equipamento e descobrir qual é a placa de rede dele. Aí já vai depender, né, de equipamento para equipamento, né? Vamos dar uma olhada nesse aqui. Se eu estou no certo, né? Deixa eu pegar ele aqui. Status dele. Deixa eu achar aqui onde é que é isso. Aqui não vai dar não, tá? Vou ter que passar o ponteiro do mouse em cima. Deixa eu botar o ponteiro do mouse, se eu anotar esse endereço aí, né? Eu vou tirar o mouse aqui, não sei, não vou conseguir. O último endereço que está aparecendo na lista aí é o endereço wireless 0/0, tá? É o endereço da placa de rede, tá? Aí não... Vou tentar tirar o mouse, mas não vai dar. Não vou conseguir mostrar para vocês. Mas o endereço wireless 0/0. É o endereço que, no caso, é 00, 0D, P0, 70, 79, 0C. Anotei aqui, tá? Então eu vou vir no AP, no wireless, na segurança sem fio, no MAC filter, vou ter que colocar o endereço aqui, tá? No caso é o endereço que eu copiei lá, 00, 0D, P0, 70, 79, 0C. Se eu copiei certo, quando eu clico em salvar configuração, ter copiado errado. Deixa eu conferir aqui. Zero D. Tá certo, eu devo ter entrado de novo na lista errada. Tá, estava de novo na 2.4G. Deixa eu copiar aqui para não perder. Ctrl C. Na 5. Vou ver. Tá gostando de mim. Vou botar na outra, deixa eu ver se era outra. Aquela mesmo. Habilitado, permitir apenas o estado, 000D, P0, 70, 79, 0C. Vou mandar ele conectar de novo.
necessário. Queria só mais uma vez. Falei 0000. Tela touch, a gente clica nela. 000D. Deixa eu ligar e ligar aquele para eu ver. Eu vou ter que descobrir o que está vendo. Mas, a princípio, deveria ser apenas aquilo lá. Mandar conectar, botar o endereço MAC na listagem e estabelecer. Tá? Esse aqui faria a filtragem do endereço MAC e deixaria apenas os listados aqui. Né? Os listados aqui são esses aqui. Pode ser que eu esteja pegando o endereço MAC errado. Deixa eu tentar outra aqui. É isso mesmo. Eu vou tentar descobrir isso aí. Depois na aula que vem eu faço a parte novo com vocês. O que eu quis fazer aqui? Né? Na verdade, eu quis mostrar para vocês que, fazendo a filtragem MAC, eu consigo filtrar e deixar somente esse roteador aqui entrar. Né? Mas a letra está muito miúda, eu posso estar vendo o número errado aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Não, professor, para mim está tudo certo. Então, eu vou pedir para vocês acreditarem que, se vocês fizeram o equipamento e botaram o endereço certo, que eu já estou achando que eu posso estar copiando errado, porque esse meu óculos não está dos melhores. Né? Mas então, ficou claro? Oi, pode falar. Nesse cenário aí, que a gente vai ter, por exemplo, uma transmissão via wireless de um ambiente físico para outro, pô, teria uma latência absurda, né? Pelos access points. Ele vai colocar uma latência grande em relação ao cabo, tá? Mas não é tanto assim também não. Né? Se você for fazer download de arquivos grandes, dá para perceber. Né? Mas se reparar aqui, né? Aqui é apenas um canal de uma ponte. Né? A ponte ela é bem mais simples a operação do que você ter várias máquinas conectadas. Né? Então, se você consegue um canal limpo, sem estar dentro de uma selva de Wi-Fi, você consegue um desempenho muito bom. Né? E Entendi. lembrando que aqui, qual a opção que a gente está dando? A gente está dando a opção de fazer uma ligação onde é difícil passar cabo. Né? Às vezes você vai ter, sei lá, um evento, por exemplo, num local onde você precisa estabelecer uma pequena rede para as pessoas acessarem a internet, mas é só um evento temporário. E você não vai pagar uma infraestrutura de uma fibra ótica ou de botar um par trançado até lá, você pode resolver fácil com uma ponte wireless. Né? Essas pontes wireless até 5 km, para acesso à internet, ela dá um desempenho legal. Tá? Não vou falar que é uma maravilha, né? Não vou falar que não tem latência, mas dá um acesso bem razoável. Fica uma solução bem boa. Entendi, professor. Obrigado. Bom, então, a parte wireless era isso que a gente tinha para ver. Né? A gente ainda tem aí, se não me engano, deixa eu pegar aqui o calendário. Está apertado, aberto no tempo. A gente tem mais 2 aulas. Né? Eu vou ter que conversar com a coordenação a respeito dessa prova, que eles precisam definir isso.
E na semana que vem a gente tenta matar rapidinho essa parte de infraestrutura e já conversar sobre como vai ser a questão da prova, tá ok? Tá bom, professor. Valeu. Tá ok, professor, tranquilo. Tá aí, tá? Então a gente vai encerrando aí. Vou continuar aqui mais um pouquinho. Qualquer dúvida, se alguém quiser falar alguma coisa, será alguma dúvida, tá aí. Encerrar aqui a gravação. E vou disponibilizar também essa gravação lá no YouTube, assim como eu fiz com as outras, tá? Que o pessoal tinha pedido. Tá bom, professor. Valeu. Bom